Tudo foi criado por Diana. Os grandes espíritos das estrelas, os homens em seu devido tempo e lugar, os gigantes antigos, e os gnomos que moram nas pedras e uma vez ao mês a cultuam com seus burros. Anya possuía uma beleza arrebatadora, capaz de conquistar o coração de qualquer deus ou homem que a visse. Sua beleza era tão grande que enlouqueceria qualquer mortal que tivesse um vislumbre da deusa. E como uma deusa tão bela, era comum que os próprios deuses se apaixonassem por ela. Olá pessoal, sou Matheus Capô. E eu sou Stephanie Gribel. Juntos a gente organiza a Casa de Anya, que é um espaço de pesquisa e dedicação à deusa Anya de Nocânia. E também organizamos o podcast Vozes da Deusa, que é um espaço para a gente conhecer um pouco de trajetória de bruxas aqui do Brasil. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, ele está disponível lá no Spotify. E hoje a gente veio conversar com vocês em linhas introdutórias sobre duas deusas que são conhecidas como rainhas das fadas. Uma é Anya, do folclore irlandês e muito associada ao sol. E a outra é Diana, uma divindade romana que é associada à lua. E para falar dessas deusas, nós vamos falar sobre a origem delas, a relação delas com esses astros e também com o mundo das fadas. A começar por Anya de Nocânia, que também tem um nome de Anya Cliac. Esse nome tão antigo significa algo como Anya das Tochas ou Anya a Brilhante. E apesar de Anya ser conhecida como Rainha das Fadas na bruxaria contemporânea, quando a gente se volta para o folclore irlandês, a gente descobre que, na verdade, ela é parte de uma família de deuses brilhantes, de deuses féricos, que são os Tuatha Dé Danann, que chegam na Irlanda envolto em brumas, trazendo para aquela terra o conhecimento da arte, da poesia e da magia. O folclore irlandês vai falar sobre várias tribos que chegaram na Irlanda, cada uma trazendo conhecimento. E quando os Tuatha Dé Danann chegam na Irlanda, eles trazem todo este encanto. Logo depois dele, o folclore vai falar sobre outras tribos que chegam e vêm para dominar essa terra. E aí os Tuatha Dé Danann vão para o outro lado do véu, vão para o mundo das fadas. Em linhas muito simples, já fica o convite para vocês acessarem o site da Casa de Anya para conhecer um pouquinho mais. Mas o fato é que quando eles fazem essa viagem para o mundo das fadas, cada divindade, cada um dos Tuatha Dé Danann vai coordenar um ponto, uma colina, um lago, uma floresta. E aí, o que eu quero comentar é que Anya ela não é necessariamente a rainha de todas as fadas, nem mesmo na Irlanda. Mas ela é a rainha de uma colina, que é a colina que leva o seu nome, que é Nocânia. Então, quando eu chamo Anya de Nocânia, ela é Anya da colina de Anya. Essa colina existe, está lá na cidade de Limerick, é conhecida por todos os fazendeiros daquela região e também é conhecida como um Shi, um portal para o mundo das fadas. E aí Anya, além de ter essa conexão com o mundo das fadas, porque a colina dela é esse portal, ela também é associada ao sol. O folclore vai dizer que essa família de deuses era uma família de deuses brilhantes, mas dentre todos eles, Anya era a mais brilhante. Os mitos vão dizer que ela era a mulher mais bela que já existiu. E ainda o folclore vai falar sobre essa figura mítica, essa energia da colina que rondava ali as fazendas, aquelas casas. E aí os moradores de toda aquela região do sudoeste da Irlanda prestavam e ainda prestam culto à deusa Anya, principalmente no solstício de verão, que foi agora no final de junho, lá no hemisfério norte. Além de ter esse culto, a essa energia dessa colina pedindo por prosperidade e por proteção, também tinha-se o mito de que você podia avistar essa ninfa de beleza sem igual pelos arredores dessa colina. O mito de Anya vai falar sobre como ela se envolveu com homens de poder, como reis e condes, como ela se vingou de todos eles. São histórias que falam muito sobre a independência feminina nessa figura de Anya. E aí fica mais uma vez o convite para pesquisar mais sobre esses mitos e sobre esses folclores. Mas o principal é que ela era tão bela que ela enlouquecia. Dizia que quando você olhava para Anya, você se cegava. Assim como acontece quando você olha diretamente para o sol. O brilho do sol ele é tão potente que ele te cega. Então quando a gente pensa em Anya enquanto rainha das fadas, a gente pensa em Anya como rainha desse portal específico
dedicado às fadas, aos seres do outro mundo, que é a colina de Anya. E quando a gente pensa a associação dela ao sol é uma metáfora. É uma metáfora a esse brilho que encanta, essa beleza que cega, que seduz, e também é um convite para que você encontre em si essa beleza, esse poder e esse encanto. Quando a gente fala em Anya, encontra essa ninfa de beleza sem igual, e as práticas dedicadas a Anya faz com que nós também nos vejamos como pessoas encantadoras. É uma deusa que fala muito sobre amor próprio. E a história de Diana é um tanto diferente. Eu queria começar dizendo que quando a gente pensa em Diana e Diana romana, normalmente a associação que a gente faz é a Diana caçadora, a Diana dos bosques, e Diana sim tem essa face, tem esses mitos, mas existe uma parte da bruxaria italiana que trata Diana como uma rainha das fadas e também uma deusa das bruxas. Quando a gente pensa só nessa fase de Diana romana, que é muito relacionada com Ártemis, a deusa grega Ártemis, essa face de Diana bruxa, feiticeira, rainha das fadas, ela tá um pouco afastada, né? Porque essa rainha das fadas, ela existe dentro de um amontoado de mitos, de histórias que fazem parte de um folclore da bruxaria italiana, do que seria a estrigueria. E aí, o que você tem enquanto mito, assim, que relaciona Diana com a lua, Diana com as fadas, é a história da própria criação de Diana. Então, dentro da bruxaria italiana, Diana é uma deusa de criação. Antes do mundo existir, o primeiro ser que existiu, a primeira coisa a existir foi Diana. E de Diana todas as coisas. E aí, o mito dela vai contar que, no primeiro momento, Diana se divide. Ela se torna a escuridão e a outra parte dela, o irmão dela, Dianos, a luz. E Diana passa a querer percorrer essa luz que ela perdeu. E ela passa a querer ir atrás desse irmão, de tudo quanto é jeito. E isso é legal perceber como Diana quer a luz e ela vai atrás. E tanto faz, assim, se essa luz agora tá com o meu irmão, se essa luz faz parte de um equilíbrio entre luz e trevas, não importa. Diana quer a luz e ela vai atrás. E ela quer tanto essa luz que ela se volta aos deuses mais antigos, e aí é interessante pensar, né, que mesmo ela, que é a criadora, ela se volta a deuses que são mais antigos que ela, e ela pergunta, né, como que eu faço para recuperar essa minha luz? E aí eles falam para ela que ela precisa descer. E o que significa isso? Significa que Diana desce à terra e cria a magia. Antes a magia não existia. Então, dentro desse mito, Diana cria a magia. E quando ela cria a magia, ela cria também as fadas e todos esses outros seres. Ela cria o outro mundo, ela cria os espíritos. E quando ela cria os espíritos, ao invés de dominar e controlar eles, ela se afasta. E nesse processo de se afastar, tem até uma parte interessante do mito, que é quando ela se transforma em gato, vai deitar na cama do próprio irmão e ter uma noite de amor com ele, e aí ela, uma coisa semelhante a Anya, né, que ela enlouquece. A princípio o irmão não quer, ele é a irmã dele, ele não quer, mas ela consegue enlouquecer aquele deus a ponto deles conseguirem gerar uma outra criança, que aí viria a ser Aradia, que aí é uma outra parte da história de Diana. Mas depois que ela gera Aradia, e ela então, de certa forma, conseguiu encontrar essa luz de novo, ela volta à Terra quase que como uma mortal, assim, para mostrar o poder dela, e é quando ela mostra o poder dela para essas fadas, que essas fadas reconhecem nela a sua rainha. Então esse mito é muito legal, assim, para contar sobre esse processo, né, de criação, de descida a esse mundo, de transformação, e de depois ser reconhecida por aquilo que você criou, e não exercendo um domínio, um poder absoluto sobre aquilo. Então, assim, a relação de Diana com a lua vem da sua própria criação, que ela perde a sua luz,
E a relação com as fadas é porque ela realmente foi a criadora das fadas, mas com muita... E aí eu vou usar a palavra honra, com muita honra ela conquista, de certa forma, esse trono das fadas. Mas isso é a nível de história, né, de mitologia. O que você tem, enquanto história, assim, é que Diana era adorada entre os camponeses como uma rainha dos bosques. E aí você vê novamente os bosques, os campos sendo relacionados com esse espaço das fadas. Então, tanto Diana quanto Anya, elas são rainha das fadas, né? Porque elas são rainhas daqueles espaços, né? Daqueles espaços que são espaços de natureza que são sagradas, entendidas como habitadas por espíritos. Então elas regem aquele espaço, elas administram, elas cuidam da prosperidade. Então é isso, ela é uma deusa de importância para aquela terra, e tamanha importância para a terra, para os camponeses e para os espíritos, que ela ganha, de certa forma, esse status de rainha das fadas, dentro daquele lugar, dentro daquele contexto, né? Também Diana não é a rainha de todas as fadas, de toda a mitologia, ela não disputa poder com Anya, porque elas são rainhas fadas de lugares diferentes, né? E aí é legal também pontuar que o que a gente fala aqui não é necessariamente para compará-las em nível histórico, geográfico ou temporário, jamais. Mas simplesmente trazer e conversar sobre as poéticas e as simbologias por trás de cada um desses mitos. Né? Os mitos delas são bastante diferentes, mas elas conversam sobre coisas comuns, principalmente se fôssemos interpretar em linhas introdutórias as fadas como espíritos da natureza somente, né? Então cada uma rege uma região, nessa região elas são soberanas, não só soberanas para os homens que vivem naquela região, mas soberanas para todas as energias que fluem naquela região também. E aí, pensando na nossa prática, falando sobre Anya especificamente, quando a gente vai falar sobre o mundo das fadas, a gente fala sobre uma outra forma de perceber o mundo, sobre uma outra forma de habitar o mundo. Quando a gente fala sobre o outro mundo, que é o mundo das fadas, é o mundo para além da materialidade, é o mundo para além do físico, é um mundo de um mergulho muito mais subjetivo, muito mais simbólico, muito mais poético. E o convite de Anya é para que a gente se permita vivenciar essa loucura que é viver para além de um mundo somente racional. E Diana é uma deusa que ela te conduz muito a esse outro mundo do lado espiritual da coisa. Diana realmente te conduz a adentrar o portal e se conectar com os espíritos. E isso é muito legal, porque enquanto Anya traz essa experiência de bruxaria que é vivida e pulsa nessa vida real, aqui no hoje, no agora, no que acontece de concreto, que não precisa ser racionalizado, mas que acontece. Então você expande. Que você expande. Diana, ela fala sobre o espiritual, sobre a conexão com esses seres que você não vê e que não necessariamente você precisa explicar. É o que o Matheus trouxe aqui. Quem são as fadas? São seres da natureza. E aí segue, você não precisa racionalizar tanto quem eles são, de que forma eles são, qual a característica, né? Você sente e você encara esse caminho para fora, com aspectos solares, e para dentro, com aspectos muito lunares, de muita introspecção, das duas formas. E aí, então, concluindo em linhas mais gerais, quando eu penso em Diana enquanto deusa da lua e da noite, eu vou falar sobre esse mergulho dentro de mim mesmo, dentro da escuridão, que é o subconsciente do nosso ser. E quando eu falo sobre Anya associada à luz, eu falo sobre você sair de dentro do seu ser e encantar o mundo lá fora com essa sabedoria que você desvendou. Que esse é o processo da magia e da bruxaria como um todo. É o mergulho para dentro e a expansão para fora. E é essa dança que o contato com Diana e com Anya se faz muito presente no nosso cotidiano enquanto magista. Claro que tudo que a gente comentou aqui são linhas muito introdutórias. Essas deusas são muito mais do que isso que a gente pôde comentar. Tem muitos outros mitos, muitos outros mitos, aspectos. É uma imensidão pensar essas outras deusas que são tão diferentes, complementares por conta das nossas vivências individuais. Então, que a gente compartilha uma versão individual nossa. Mas fica o convite também para que vocês conheçam, compartilhem com a gente as suas percepções,
seja de Diana ou da próprias fadas. E a gente pensou em finalizar o vídeo fazendo uma indicação de leitura sobre cada uma dessas duas deusas, tá bem? E para falar sobre Anya, eu vou indicar um livro brasileiro, que é o Crônicas de Nisfol, que vai falar sobre a história da Irlanda de um ponto mítico, e aí chega nos Tuatha de Danann, e através deles tem um capítulo dedicado a Anya, essa deusa de beleza sem igual. E eu separei o Aradia, o Evangelho das Bruxas, que é do Charles Leland. Ele é um livro um pouco polêmico, porque questionam a veracidade das fontes do Leland, mas quando a gente questiona essa veracidade das fontes, a gente está tendo um olhar muito científico. Então, o meu convite é não olhar esse livro com um olhar tão racional, mas se permitir mergulhar nos mitos, nas histórias e nas orações que tem por eles, que são lindas. Então, deixa aqui essa minha indicação para vocês.